Paz, meus irmãos, Deus abençoe. Existe o nome Trindade na Bíblia? Bom, a gente ouvimos muitos pregadores, ensinadores, teólogos usarem essa expressão em afirmar sobre a Trindade. E todas as vezes que vai se referir ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo, usa muito essa expressão Trindade. Mas a pergunta é: os pregadores dizem Trindade, mas na Bíblia existe esse nome Trindade? Bom, é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento e quero agradecer a você que está aqui conosco nesse canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, tá bom? Sempre estaremos aqui trazendo ensinamentos, curiosidades e conhecimentos bíblicos para a edificação da sua vida. Bom, primeiro ponto a ser observado: a Bíblia, em nenhuma parte, ela fala a respeito do nome Trindade. Você não vai encontrar. Você lê de Gênesis a Apocalipse, ao livro de Bereshit, ao livro da Escatologia, você não vai encontrar o nome Trindade. Mesmo que a expressão Trindade na teologia está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas a Bíblia não diz o nome Trindade. Então a gente não podemos usar essa expressão porque a Bíblia não diz, mas podemos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que nós podemos conjugar os três? De que forma deve ser falada essa expressão? Primeira observação a ser feita que eu quero chamar a sua atenção e eu quero ler com você, está em Colossenses, que é assim que a Bíblia define a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10, que diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É assim que a Bíblia chama. A Bíblia não fala Trindade, a Bíblia fala divindade, trazendo-se aí a expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo de número 10. E estas perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Repetindo o versículo de número 10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Isso aqui é incrível e é maravilhoso. Então já ficou claro aqui para os irmãos que o nome Trindade não existe na Bíblia. Porém, a gente encontra uma expressão divindade apontando para o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu quero trazer uma observação interessante aqui, porque existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é que exista três deuses, como algumas linhas teológicas querem trazer. Não existe três deuses. É um único Deus. É a divindade. É como está aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele em quem? Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, trazendo a interpretação que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é um único Deus, em essência, em plenitude, se torna um único Deus, mesmo sendo três pessoas distintas, mas a conexão é a mesma, ou seja, é um único Deus. Amém? Por isso, quando nós observamos a Bíblia, nós vamos encontrar características incríveis a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em relação ao Pai, a gente vamos ver ele como Criador. Sim, você leia depois as referências que eu vou estar postando aqui para vocês. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Depois você leia também, pausa o vídeo para você ler, tá bom? Jeremias, capítulo 27, versículo 5.
Depois você leia Salmos de número 146, verso 6. E depois você leia Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. Você vai ver o Pai como Criador. E também você vai encontrar o Filho, Jesus Cristo, como Criador, mostrando para você que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma, como falamos aqui, que está escrito em Colossenses, uma divindade. Ou seja, a conexão é a mesma, não são deuses diferentes, são três pessoas, tá certo? Distintas, porém um único Deus. Isso aqui é misterioso, né? Isso aqui é incrível. E nós vamos encontrar o Filho como Criador também. Você vai ler o Evangelho de Cristo Jesus segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Você também vai ler Colossenses, capítulo 1, versículo 16 ao 18. E você também vai encontrar em Hebreus, o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 10. Você vai encontrar o Filho como Criador, para vocês verem que toda a divindade, né, habita no Filho. Ou seja, a conexão é única entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vamos encontrar também o Espírito Santo, né, como Criador. Isso aqui é coisa extraordinária, porque existe uma linha, né, de pensamento que dizem que o Espírito Santo é uma força que preenche o universo. E isso não provém, né, das Escrituras Sagradas, mas sim isso é uma teoria criada, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, ele é Deus. E a Bíblia mostra vários relatos em relação ao Espírito Santo como Deus, assim como Pai e assim como Filho. E você vai encontrar o Espírito Santo como Criador. Você vai ler no livro de Jó, capítulo de número 26, versículo de número 13, tá certo? E também no capítulo 33 e no versículo 4. E no livro dos Salmos, de número 104, verso de número 30. E aí nós fechamos essa questão. Então, a Bíblia não diz Trindade, mas divindade, apontando-se para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nada contra a quem usa a expressão Trindade, mas o ponto primordial dos nossos vídeos, dessa série que estamos aí trazendo aqui no nosso canal do YouTube, também aplicando na congregação, é que nós falemos somente o que a Bíblia diz. Porque o que a Bíblia não diz, não vamos falar. Porque a gente faz com que outras pessoas cometam erros gravíssimos. Então vamos falar simplesmente o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala Trindade, mesmo que na regra teológica aponta para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas vamos usar a expressão correta, divindade, apontando para o Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus te abençoe, continue conosco.